Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 16, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, dia 16 de julho, dia 16 de agosto, eu lá atrasado, dia 16 de agosto, dando início a um estudo que faremos hoje. Será baseado na leitura do livro de Gênesis, no capítulo 21. E vamos aprender mais um pouquinho com a história de Abraão. Como os irmãos que acompanham aí a nossa série de estudos da Escola Bíblica Dominical, nós estamos nos dedicando ao estudo do Pentateuco. Iniciamos fazendo uma passagem histórica pelas ocorrências do Pentateuco, e agora estamos aprendendo com as características de alguns personagens, de algumas pessoas que foram selecionadas aí, haja vista sua importância na história da Bíblia, na história do povo judeu, na história da palavra de Deus, da forma como o Senhor fez para que chegasse até nós a mensagem da salvação no curso da história do tempo. E temos, nos últimos dias, nos dedicado a estudar algumas experiências e algumas características de Abraão. Então, o faremos ainda hoje, mais um pouquinho. Antes, porém, eu queria fazer uma oração e logo depois nós vamos ler aqui o capítulo 21 do livro de Gênesis, do versículo 8 ao versículo 21. E como hoje o trecho é um trecho menor, eu vou ler integralmente com os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra, por esse meio, por essa metodologia que assumimos a partir desse período de afastamento presencial, mas unidos no Senhor Jesus para o aprendizado da sua palavra. Oremos então. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por isso, Senhor, o Senhor nos permite, na manhã deste domingo, estarmos aqui assistindo a este estudo da Escola Bíblica Dominical, participando deste processo de aprendizado, avançando no conhecimento da Tua Palavra. Senhor, nos ajuda a entendermos e a esclarecermos as questões que mexem com a nossa alma e com o nosso coração, mas que dependem do conhecimento que vem através do Espírito Santo de Deus, que abre as nossas mentes e corações e nos permite avançar em aprendermos mais de Ti. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, que seja um instrumento de informação e libertação. Afinal de contas, na Tua palavra há a verdade, e uma verdade que é libertadora, e nós cremos nisso. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assim sendo, vamos passar, portanto, a leitura que, como lhes disse, nós vamos fazer no capítulo 21 do livro de Gênesis, e eu já convido a você a ler aí comigo, capítulo 21, versículo 8, diz: Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência.
Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Vamos então tratar hoje do seguinte tema: pecados são perdoados, mas as consequências prolongadas permanecem. E vamos observar, através desta história, a posição de cada um destes personagens que aqui estavam envolvidos. Bom, como vimos, meus queridos irmãos, essa história, ela é uma história que se lida apenas lá no capítulo 21 do livro de Gênesis, vai nos deixar apenas com parte da história, porque lá atrás, no capítulo 16, a gente vai ter o embrião do sentimento, da situação, do cenário que vai ser construído, desta ambiência que passa a existir no momento em que Sara dá à luz ao seu filho Isaque, Isaque é desmamado e Abraão comemora, o desmamar de Isaque, portanto, o seu desenvolvimento, e o seu filho mais velho, Ismael, caçoa, ri de Isaque. E isso gera esse sentimento de revolta em Sara, que obriga, que induz, que pede a Abraão para que Abraão a despeça, mande embora. Pois bem, essa história ela tem início lá no capítulo 16. No capítulo 16, já sem expectativa de tempo, tendo em vista o avanço das suas idades, em relação ao cumprimento da promessa que Deus fizera a Abraão, de que Abraão e Sara conceberiam e teriam um filho, e ele teria desta fonte de genealogia uma grande nação. Eles conversam e Sara propõe que Abraão tenha um filho com a sua escrava Agar. E logo no momento em que Abraão mantém relações com Agar, ele já há aqui no capítulo 16 uma ambiência muito ruim. Sara, quem fez a sugestão de que Abraão tivesse um filho com Agar, fica enciumada, fica enraivada de Agar, e Abraão, então, vai até... Ela começa a perseguir, a Sara, ela começa a perseguir a Agar, ela começa a humilhá-la, ela começa a ter um comportamento de perseguição. E
pergunta, né, a Abraão que destino daria a esta mulher que Abraão havia possuído. E Abraão diz, olha, ela é sua serva, você decide o que você faz com ela. E aí, diante desse cenário de perseguição, a Agar foge para o deserto e lá ela tem um encontro com o Senhor. O anjo do Senhor manda ela retornar e ela retorna para submeter a sua senhora, né? A pessoa que lhe era dona, ela era escrava de Sara, com o objetivo de ver cumprida uma promessa que esse mesmo anjo lhe faz no deserto, que é de que Deus protegeria a Ismael, que ela concebeu e que ela daria à luz a este filho, e que o Senhor faria dele, né, uma grande nação. O Senhor cuidaria da sua saúde, do seu crescimento, de tal maneira que ele alcançasse a idade adulta e pudesse constituir, ser também uma fonte para a formação de uma grande nação. E aí a gente vê que essa fala do Senhor para Agar, ela é reiterada no momento em que Agar ganha a sua emancipação, mas sem recurso nenhum. Agar é dispensada das suas obrigações como escrava. E, ao ser dispensada das suas obrigações como escrava, Abraão lhe despede com apenas pão e um odre d'água. Abraão era um homem riquíssimo, como a gente sabe, mas a forma que Abraão opta por tratar a Agar nesta despedida tem por objetivo atender à ânsia, ao sentimento que a Sara, sua esposa e mãe do seu filho legítimo, herdeiro legítimo, descendente, sobre quem recaía a efetivação da promessa do Senhor, é assim que Abraão a despede com apenas um odre de água e um pedaço de pão. E aí, passados ali alguns períodos, depois de ter caminhado errante pelo deserto, Agar se vê sem água e sem ter o que comer. Bom, já lemos a história e agora a ideia é talvez a gente refletir sobre cada um destes personagens e de que forma, em que contexto o nosso tema de hoje, que é a questão do perdão dos pecados, mas das consequências prolongadas, de que forma nós identificamos cada um destes personagens nesse contexto que vamos abordar. Então, nós vamos começar pela figura de Sara. Então, Sara foi a pessoa que teve a brilhante ideia de tentar acelerar o processo de concretização da promessa de Deus em relação à vida de Abraão. Sara se viu no seguinte dilema. A sua idade havia avançado, ela já não poderia ter filhos pela sua avançada idade e nunca tivera antes, o que aparentemente demonstra que Sara não tinha uma biologia disposta à concepção. E Deus promete ao seu esposo e a ela que eles teriam um filho e que este filho seria pai de uma grande nação, Através dele se constituiria uma grande nação, fazendo de Abraão, o pai primeiro, o patriarca desta grande descendência. E ela vê o tempo passar, não vê nada acontecer, Abraão ficando velho, ela ficando velha, a promessa não se cumpria, e Abraão provavelmente ia morrer e ia deixar tudo para o seu servo. E ela decide, portanto, acelerar esse processo. Não vai deixar para o servo
tenha um filho seu. Olha, tem aqui a minha escrava de confiança, que é a Agar, você tem relação com ela e vocês têm um filho e a gente atribui a este filho a responsabilidade de conduzir a concretização da continuidade da nossa família. Ele será o nosso herdeiro, o nosso descendente. Bom, esse plano deu errado. Não deu errado com relação a Agar e a Abraão se relacionarem, conceberem e Agar dar à luz a um filho. Esse plano deu errado porque todas as vezes que nós, ao nosso jeito, à nossa forma, à nossa maneira, sob a nossa concepção, buscamos nos opor aos tempos e às formas que o Senhor Deus estabelece para si mesmo, nós entramos numa zona de conflito que vai gerar algum tipo de consequência. Neste caso, a tentativa de apressar o cumprimento da promessa de Deus, a perspectiva de opor-se à forma como o Senhor escolhera e ao tempo que o Senhor determinara para si, para dar cumprimento à sua promessa, trouxe para Sara um inconveniente permanente de conviver com o fruto da sua própria escolha. As nossas escolhas geram consequências permanentes. Isto não quer dizer que, quando nós nos colocamos neste espaço de conflito com a vontade original de Deus e, portanto, pecamos, nós não tenhamos por Deus o nosso pecado perdoado se dele nós nos arrependermos. E o perdão que está consignado na mensagem trazida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, na forma como ele anulou a si mesmo, dando legitimidade de vida para cada um de nós, isso é uma verdade contra que não há pecado que resista, que permaneça. Precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e submetê-los ao Senhor, e deles o Senhor nos livra, nos faz esquecer. O Senhor se faz esquecer dos nossos pecados. Diz a palavra do Senhor que eles são lançados num mar do esquecimento de Deus. Mas as consequências permanecem. Não é menos importante a gente deixar de observar que aqui, neste contexto desta história, o pecado que Abraão, ao aceitar esta sugestão de Sara, concretiza em relação ao projeto de cumprimento original do plano de Deus para as suas vidas, vai trazer consequências para pessoas que são absolutamente inocentes. E quem é mais inocente nessa história é o próprio Ismael e a Agar. A Agar porque ela cumpre a ordem da sua dona, da sua senhora, daquela que tinha poder sobre si, se deita com o marido dela, concebe, é perseguida, foge, recebe do Senhor a orientação de que deveria voltar, e ao retornar, ela passa ali o seu tempo até o momento em que Ismael completa mais ou menos 17 anos, que é esta idade quando, em torno dos 3 anos de idade, de acordo com os estudos referentes àquele tempo, se desmamava a criança, e é a parte que lemos lá no capítulo 21 de Gênesis, onde a gente vê
Ismael rindo, né, caçoando-se de Isaac, que estava tendo, né, a oportunidade de ver comemorado o seu desmamar. Anos depois, passado muito tempo, o pecado de Agar estava lhe incomodando, estava diante de si. Porque ainda que a gente se proponha a de novo dar à nossa vida o rumo de obediência e cumprimento da palavra do Senhor, as consequências ficam diante de nós. Lidar com elas, passar por elas, é a experiência de aprendizado que nós vamos obter aqui neste trecho que estamos estudando. Mas ainda temos outros personagens nessa história. Temos Abraão. Abraão anuiu na vontade de Sara, da orientação que Sara lidera. E de alguma forma, ele também contribuiu ativamente para a criação de um ambiente muito ruim, com consequências duradouras para si e para os seus. Essa situação coloca Abraão num dos cenários mais difíceis, talvez, da sua vida. O cenário em que ele tem que optar por um dos seus filhos. Abraão acompanhar o crescimento do seu filho mais velho, Ismael, até o momento em que ele completa 16 anos. 17, algo em torno disso. E agora, vê o seu filho menor desmamado, pronto para iniciar uma nova etapa, um novo ciclo do seu crescimento e desenvolvimento, no sentido de ver concretizada a promessa que Deus lhe fez de que, por meio dele, seria constituída uma grande nação. E nesse processo, Abraão desvia a sua trajetória de caminho e tem esse seu primeiro filho, Ismael. Agora Abraão está diante do seguinte cenário: seu filho mais velho, fruto de uma decisão sua, de uma escolha sua, e seu filho mais novo, fruto da promessa que Deus lhe fizera. Diante desse cenário, Abraão sofre. Uma das consequências do pecado lá de trás é a manutenção, a permanência de um cenário de sofrimento para si e, às vezes, para outrem. Temos uma outra figura, que é a figura de Agar. Para mim, Agar é o personagem que mais sofre nessa história. Agar é tratada como objeto pela sua senhora, que decide que ela deveria ter um filho com o seu esposo. Agar, engravida, concebe, passa a ser perseguida. Depois de ser perseguida, foge para o deserto e lá tem um encontro com o Senhor. Agora, Agar é despedida, mandada embora, dispensada, com seu filho nas mãos e sai errante pelo deserto. Os pecados são perdoados, mas as consequências permanecem. E é por isso que na hora de nós fazermos as nossas escolhas, nós devemos sempre consultar ao Senhor. Neste caso, Abraão, vendo a impossibilidade da manutenção daquela ambiência impraticável para o progresso do cumprimento da promessa de Deus na sua vida, Abraão despede-se do seu filho mais velho
porque recebe de Deus a orientação de que deveria fazê-lo, este Deus, que o tempo todo estava atento ao cumprimento daquilo que prometera, acode a Agar e a Ismael, dá-lhe água, dá-lhe tranquilidade, rumo, destino, e restabelece a Agar e a seu filho num projeto de progressão de vida. O pecado traz consequências. O pecado destrói. O pecado deixa marcas, às vezes nutridas por anos, no coração das pessoas. Mas Deus, o perdoador, é aquele que também tem cura para as feridas que estão guardadas. Deus, aquele que é o autor da vida e da promessa, ele tem socorro para aquele que é desamparado por causa do pecado. Deus, o Senhor de todas as coisas, vai proteger o filho de Abraão, ainda que Abraão lhe tenha virado as costas. Deus, o Senhor, ele age com misericórdia com cada um de nós, mas compreende e é justo para interagir conosco com as consequências dos nossos pecados. Que Deus nos ajude a passarmos pelas diferentes situações, fazendo as escolhas mediante prévia consulta ao Senhor, e que quando, ainda assim, não consigamos fazê-lo, possamos receber de Deus perdão para os nossos pecados e misericórdia para lidarmos com as consequências que ficarem das nossas próprias escolhas. Deus assim nos abençoe. Vou fazer mais uma oração. Pai Celestial, que o Senhor nos ajude na hora da decisão, para que não pequemos contra Ti. Mas que o Senhor esteja conosco, movendo o nosso coração ao arrependimento, para que consigamos reconhecer que erramos e que precisamos de Ti. Para além disso, que o Senhor nos ajude a convivermos com as consequências dos nossos pecados e a superarmos as marcas e traumas que ficam nos nossos corações e nas nossas almas, de tal maneira que, após o cumprimento da Tua promessa em nossas vidas, nós consigamos reconhecer que por Tua misericórdia fomos tratados, inclusive, com relação às consequências do nosso próprio pecado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada.